Oi, pessoal, tudo bom? Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. É uma série onde a gente conversa com pessoas que são as responsáveis pela transformação digital nas empresas. Hoje eu estou trazendo uma pessoa especial e em uma posição também especial, que é um profissional que não é necessariamente um profissional técnico, um CIO ou um CTO, mas é um cara que está muito ligado à transformação digital, principalmente porque ele é o cara que garante o sucesso dos recursos humanos, né, das pessoas numa transformação digital. Eu queria apresentar para vocês, trazer para vocês aqui o Fábio Gabay, da empresa Find RH. Fábio, prazer aí enorme ter você com a gente. Satisfação, Sérgio. Prazer estar aqui com um grande amigo. Já trocamos várias figurinhas. Mais uma vez, é sempre uma satisfação. Eu queria agradecer ao Fábio aí mais uma vez. Eu acho que a gente está criando agora uma nova vertente dentro dessa série, onde a gente vai começar também a explorar aqueles profissionais que são responsáveis por toda a cadeia de valor de uma transformação digital. Não só dentro das corporações, mas os parceiros das corporações que provêm recursos técnicos, que provêm recursos humanos. E o Fábio vai explicar um pouquinho para a gente sobre a empresa dele agora, e vocês vão poder entender por que que essa especialidade dele é tão importante assim para a transformação digital. Fábio, fala um pouquinho para a gente aí da tua empresa, da Find RH, e como é que vocês se encaixam, né, no papel de vocês aí, em geral, na transformação digital, por favor. Obrigado, Hart. Bom, na verdade, eu sou um sócio fundador, né, da Find. A Find é uma consultoria focada, né, em profissionais de tecnologia. Ela nasceu em 2016 com a ideia de realmente construir times, né, performáticos para as diferentes empresas, né, para os diferentes setores, mas simplesmente atendendo a estrutura de um executivo de tecnologia, né? A gente tem uma história muito bacana de trazer executivos de alto nível, né? Então, CTOs, CIOs, CDOs para grandes empresas e, naturalmente, à medida que nós fomos colocando esses caras, né, dentro das empresas, eles pediram apoio nosso para começar a estruturar o time abaixo também. Então, em 2016 foram muitas posições de executivos, né, e 17 também, mas à medida que a gente foi, né, ajudando essas empresas e esses executivos, nós tivemos que crescer time para atender também o grande volume, né, dos caras, das posições que hoje nós chamamos de tech experts, né? Então, as posições de DevOps, de desenvolvedores, de arquitetos, segurança da informação, enfim, as disciplinas diversas de tecnologia e, portanto, nos tornamos aí uma referência realmente, porque somos, assim, até entre os sócios aqui, nós temos gente formada em tecnologia e com experiência de campo em TI mesmo, o que faz uma diferença na hora da análise dos candidatos, faz uma diferença na hora do entendimento, inclusive, né, da carreira desses caras, e isso ajudou muito, né, as empresas, tanto na agilidade, porque uma vez que você tem, né, essa especialização, você tem já o relacionamento com esses caras, quanto, claro, né, no entendimento das famosas sopas de letrinhas aí, né, da TI. Então, a gente conseguiu se posicionar muito bem nesse mercado e realmente as empresas nos procuraram cada vez mais para isso. Então, somos multissetorial, né? Atendemos diversos setores, saúde, serviços, educação, mas a estrutura de tecnologia. Foi para isso que a Find nasceu no início. E justamente com o advento aí do digital, né? Cada vez isso sendo uma coisa muito quente, fazendo parte da agenda dos executivos, nós começamos a migrar para isso, para um papel mais central nessa transformação. Então, realmente, hoje, eu fico muito feliz aqui com a oportunidade por conta disso, Sérgio, porque, de fato, a gente tem se movimentado para ser assim, muito mais consultivo em tudo que tange a transformação digital e, obviamente, a gente vai fazer aí, né, apoiar as empresas muito mais com pessoas. Então, trazer pessoas que vão, de fato, fazer essa diferença dentro das empresas. Então, a gente tem dado esse discurso, né, menos técnico e mais para a transformação, porque a gente sabe que a transformação passa muito por uma transformação cultural, passa muito pelo mindset diferente dos profissionais para que ela realmente aconteça e com sucesso, né? Então, essa é a Legal. ideia hoje, a gente está com um time bacana para isso
e espero que o pessoal enxergue essa movimentação como muito positiva para nós e para eles, né? Já está enxergando com certeza. E me diz uma coisa, dentro dessa ótica, em que momentos de transformação digital que o pessoal começa a requerer os serviços de você? Você acha que eles estão recorrendo no momento certo, ou que é tarde demais? Como é que está sendo isso aí? Bom, ótima pergunta. Na verdade, a gente tem casos dos mais diversos. Tem situações onde o cliente ainda tem um anseio por se transformar, talvez por um receio, né? Putz, o meu negócio ele está ameaçado, né? Principalmente as empresas mais tradicionais, acho que estão sendo bem espremidas pelas startups, os negócios aí sendo colocados em xeque, né? E tudo mais. Então tem essa turma mais tradicional que eu não vejo hoje, sendo sincero, Sérgio, ninguém que esteja assim alheio, né, à transformação. Eu acho que eu não consigo imaginar um executivo em qualquer negócio, né, não colocando de novo essa agenda da transformação digital, na agenda e pensando nela como um ativo importante para a sobrevivência, tá, da empresa. Né? Acho que eu vi alguns, né, vídeos seus aí, alguns casos até dizendo, né, que transforme ou então, né, ou então morra, né, que você até colocou dessa forma. E eu acho que foi muito nesse sentido que a gente enxergou também. Eu acho que não tem como fugir da transformação. Acho que todo mundo minimamente sabe da necessidade disso. E aí é natural que nos procurem para esse apoio também. Então, existe esses mais que estão numa fase mais early mesmo, né, que precisam ainda passar pelos primeiros passos da concepção disso, né, e tem muita gente que já peca aí, porque, né, muitas vezes contrata um executivo achando que o cara coloca um cara lá, um head de inovação, que vai ser o super-herói, e o cara vai mudar tudo, né, vai fazer toda a diferença, e ele vai transformar todos os negócios sozinho. E às vezes até em caso de colocar o cara sozinho, não tem nenhum preparo para ter um time para esse cara, né? Então já fizemos vagas como essa, e realmente, assim, é difícil uma pessoa sozinha fazer verão assim. Então, tem esse caso, mas, enfim, essas empresas nos procuram para isso, para começar, para ajudar nessa construção. Tem as empresas que já estão numa transformação, já enxergaram, né, a necessidade no momento anterior à nossa chegada, o que é legal também, porque a gente pega uma coisa ongoing, e de fato, quando se fala em transformação, é ongoing, né, Sérgio? Não existe um fim, né? O tempo inteiro você tem esse conformismo, essa mentalidade diferente de, cara, será que esse é o caminho certo? Aquela história do fail fast, learn fast, né? Então, testar mesmo, e se preciso for pivotar e tal. Então, esse mindset digital, você já vê algumas empresas que estão num híbrido, né? Quantas vezes você deve ter visto até empresas que têm pessoas que têm uma cultura talvez mais tradicional e na mesma empresa pessoas com já esse mindset mais digital, e às vezes vira aquela torre de Babel, né? Você entra lá, tem andares com pessoas, né, sentadas no puff, trabalhando no notebook, e tudo colorido e tudo mais, e às vezes outros andares que tem o pessoal mais de terninho, mais quadradinho e tal. É lógico, isso mais simboliza um pouco mais do que eu estou falando, mas independente da forma, realmente você vê um pessoal que está mais híbrido. E também precisa, esses caras, muitas vezes o receio deles é assim, cara, já iniciamos essa transformação e não sabemos se estamos no caminho certo. E começa até, dependendo do tempo que eles já têm, né, mergulhado nisso, começa a ter dúvida até se os executivos que estão lá estão performando, se eles estão, de fato, entregando o resultado, porque é muito comum ver, depois de meses, né, estruturas de inovação que, nossa, os caras estão fazendo protótipos os mais diversos, explorando as diferentes tecnologias, mas o retorno, né, no fim das contas, precisa ter o retorno realmente do investimento e ter aplicação realmente no negócio, né? E muitas vezes não tem. E aí, no final, eu acho, claro, as nativas digitais, né, as empresas que já nasceram, vamos dizer assim, nessa era digital e, de certa forma, até lideram o momento, né, da nova economia, e que também nos procuram. Os momentos são diferentes e os pedidos muitas vezes são diferentes. Então, a gente até dentro da FAI, a gente tentou construir produtos que atendessem a essas diferentes dores. Então, de fato, a gente pega todas as etapas da maturidade digital de todas essas empresas. A gente tem portfólio para isso e soluções que melhor Pô, pior atendem é a que cada um eu desses. fico imaginando, cara, guerra que não deve ser, né, entre as nativas digitais, as corporações que precisam, eventualmente, dos mesmos recursos técnicos, né? E o Não, pessoal e não por isso que para tem. quieto num lugar, né? Fica meses aqui.
Teve um CIO que falou para mim, nunca vou esquecer isso, acho que foi o Cristiano Barbieri, da Solamé, que falou que, pô, Ah, se o cara ficar 6 meses na tua empresa, já dá graças a Deus, porque ele já conseguiu fazer um projeto, fazer alguns sprints, né? Porque a rotatividade está muito grande, né, cara? é muito alta, cara. Assim, na verdade, algumas empresas passam a investir muito, né, em hackathons, em programas de formação mesmo, porque falta mão de obra qualificada mesmo na entrada. As faculdades, elas não formam, né, os profissionais de acordo com o que é a necessidade do mercado hoje em dia. Acho que eu mesmo, né, comentei que nós temos uma história em tecnologia. Eu sou formado em engenharia da computação e eu acho que a faculdade me preparou muito na questão de ter o raciocínio rápido, nas nuances do dia a dia, mas não preparam para o mercado de trabalho, de fato, para o que é a necessidade de hoje, né? Lógico que tem faculdades e faculdades, mas em geral as universidades elas deveriam talvez ajudar nessa transformação digital, né? Se você for, eu acho que é um player responsável também por isso, né? Que deveria se mexer para isso. Eu acho que até tem tido alguns programas nesse sentido, mas as empresas estão tomando essa frente de tentar formar essa turma, porque a briga fica grande por esses melhores talentos, né? E aí não tem como. O cara é bom, eu te falo porque isso é do nosso dia a dia em Find, né? A gente entrevista um candidato, o cara é bom pra caramba, pergunta se ele está em outros processos, então a gente está tentando atender a um determinado cliente, e ele fala que ele está em 2, 3, 4 processos e todos pedem teste técnico, aí tem diferenças, né, em rigor, né, de cada uma das vagas e tal, mas o cara bom, ele está participando de vários processos, então fica uma briga de foice mesmo e não adianta, né? A cultura digital, que eu acho que é o tema-chave aí e tal, ele, assim, é isso que faz ser um imã para os bons talentos. Então, hoje, eu não vou citar nomes aqui, mas é natural. Quando você olha uma empresa tradicional, você olha uma empresa que tem assim, um DNA mais digital e tem uma reputação mesmo, né, no mundo digital mais forte, putz, não adianta. Essa empresa mais centenária, ela vai penar muito mais para ter esse cara. E, curiosamente, eles todos querem, né, os mesmos profissionais. A gente tem um caso de um case de sucesso até de uma empresa de saúde que nós atendemos e apoiamos, né, nessa transformação. Trouxemos, né, gerentes executivos, superintendentes da área de tecnologia para eles, e os caras fizeram uma baita transformação. É uma empresa de saúde que cresce muito por aquisição. E isso também, né, Hart, assim, o acquiring, né, acquiring, né, que os caras falam que se adquirir as empresas para ter a mão de obra daquela empresa, não necessariamente pelos produtos dela e tal. Então, muitas vezes as empresas fazem isso, e essa é uma que pratica isso muitas vezes. Então, assim, comprou várias empresas, cresceu muito para aquisição, e aí o que acontece, né? Aí começa aquela salada que a gente fala, né, da cultural, de gente, né, cada um apontando para um lado, e fica difícil você planejar e tudo mais, mas são meios que as empresas encontram para contratar gente boa e ter mais reputação realmente, né, para esse público e trazer esses caras de uma forma, um inbound, sabe? Esses caras mesmo terem o interesse de trabalhar nessa empresa. Pô, essa não é mais aquela empresa centenária, uma empresa que está mais no ágil, tá fomentando mais o digital, né? Então, realmente, é uma briga de foice por esses candidatos e a gente tenta, inclusive, obviamente, para os nossos clientes, independente da maturidade, tentar criar, de forma consultiva, mostrar que meios que a gente tem que agir aí para que esse cara tenha interesse de trabalhar naquela empresa, porque a reputação ela conta muito. O que também fica muito claro, é uma pergunta que as pessoas devem ter em mente, é o seguinte, as pessoas estão acostumadas a ver o uso de hunters para executivos nível C, alta gerência, né? Verdade. E o que está acontecendo que as pessoas estão usando, né, empresas como a Find RH para contratar mão de obra técnica, né? Quer dizer, não basta só fazer um anúncio no LinkedIn, no Facebook, não basta só botar no InfoJobs ali. O que está acontecendo com esse mercado aí? Cara, essa pergunta é boa porque realmente, assim, a gente vê as empresas atacando de todos os lados, né? Investem até em tecnologias e tem muita tecnologia aplicável a recrutamento e tal. Mas eu acho que é muito, assim, os negócios estão lá, as oportunidades estão lá e fica essa perna mais manca aí da falta de talentos. Então, realmente, você tem razão. Acho que se você for olhar, sei lá, 30, 40 anos atrás, não existiam consultorias de middle management. Talvez
assim, até antes de 2000, nos anos 2000 começaram a surgir as empresas mais de middle, né, que são essas empresas que fazem as vagas de especialistas e tudo mais. E antes não tinha, né? Então era muito mais uma coisa mais cirúrgica, né? Do tipo, pô, eu preciso desse executivo, desse presidente, desse vice-presidente, aí procuravam, né, as grandes consultorias, os grandes nomes aí para encontrar esses caras, porque tinha um relacionamento. E nessa época, obviamente, né, não tinha LinkedIn, não tinha nada dessas ferramentas que hoje apoiam nessa busca e tal. E aí, não por conta dessas ferramentas, mas por conta de uma necessidade de mercado mesmo, surgiram as de middle, algumas de fora chegaram e tal, e começaram a atender a esse público, né? Ainda assim, não era essa volumetria. Hoje está absurdo, né? A gente tem situações assim de projetos que os caras pedem, assim, no mês 20 desenvolvedores e tal, e a gente tem que chegar com uma notícia de que, cara, você não vai fechar 20 vagas deste mês, porque não tem mão de obra suficiente e até o funil que vocês têm de seleção, ele não permite essa vazão onde você vai fazer 20 propostas e os 20 vão aceitar, né? Porque esses caras também estão participando de outros processos e muitas vezes o cara coloca no funil teste disso, teste daquilo e tal, e aí por esses caras, né, serem os rockstars do momento, é natural que esses caras falam, puta, esse teste eu não quero fazer, esse aqui eu não quero fazer. A balança está pendendo muito para o lado deles, né? Então o poder de barganha está do lado deles. Então é realmente muito difícil. Assim, aí você vê, é o nosso exemplo. Nós começamos fazendo vagas mais altas, pela demanda de mercado e a volumetria, os caras desesperados nos procuraram. Nós temos a bagagem técnica para fazer a avaliação, né, deles, dos candidatos e tal, Esse é um mas diferencial importante, né, entre vocês, por com exemplo, numa área certeza. interna de RH, né, para começar, né? Ou seja, é Com necessário certeza. ter conhecimento técnico, né? Eu não vejo como não ter, honestamente, Sérgio, muita consultoria surgiu com esse viés assim que eu vi de gente surgindo com o tech recruiter e não tem muita experiência em tecnologia e coloca lá tech recruiter e, né, o cara faz, eu brinco, o cara faz o jogo dos 7 erros, né? Porque o cara pega um job description, pega um currículo, ele olha para um lado para o outro, vê se o cara tem o framework, vê se ele tem aquela linguagem, vê se ele tem, né, aquela experiência numa nuvem XYZ e tal. Então o cara serve para a posição. E aí manda. E a gente chama de CV sender, né? O cara tá mandando currículo, né? O tempo inteiro ali só passando currículo para frente. E, assim, assim, é muito legal, porque tem muita gente tentando fazer coisas novas nesse mercado, tentando se transformar para melhor atender esse mercado em transformação. Mas, assim, não existe uma receita de bolo ainda, sendo bem franco. É engraçado que a gente conversa com os executivos e muitas vezes vem assim, cara, o que você tem de diferente, né? O nosso discurso mesmo, de técnico, ele por si só ele não vende, né? O que a gente tenta fazer para essa necessidade mais da base e tal é tentar ser o mais ágil possível. A gente tem banco de dados, nós pensamos em várias formas de automatizar esse processo, né, e tudo mais para chegar mais amostragem na ponta. Mas o que a gente pode fazer é ser mais ágil, precificar, né? É diferente, né? O modelo de negócio e tal, mas continua sendo uma dor e sendo bem franco para nós mesmos, porque não tem massa suficiente, sabe? Chegando na entrada do funil lá que a gente fala. Então, eu acho que o desafio ele permanece e honestamente, mesmo as consultorias que seriam para mais middle e top managers começam a ser chamadas para esse low, porque, inclusive, mesmo nas entradas, mesmo nas posições de entrada, eu vejo um rigor muito alto das empresas. É engraçado como eu vi uma fase do mercado onde, né, o técnico era muito importante, depois começaram a surgir algumas ferramentas para análise comportamental e começaram a dar muita relevância para isso, propósito, cultura, etc., valores da empresa, o quanto que isso era aderente, né, aos candidatos e tal. E aí voltou. É louco como o digital ele trouxe muito de novo essa necessidade forte de análise técnica. Então, o que tem de candidato que é analisado, é validado por nós até e pelas consultorias em geral, e não necessariamente eles fecham as posições porque faltou o conhecimento, cara, naquela parte específica daquele framework que o cara precisava falar sobre isso, ou do desenvolvimento contínuo daquilo, sabe? Assim, o técnico tem sido um fator predominante para a decisão dos grandes players digitais aí, cara. Então, assim, eu vejo que se antes já era muito importante, hoje ainda é mais. Até que eu mesmo tive que fazer um refresh muito forte de tecnologia e tenho me atualizado. Acho que eu me vejo ainda como um profissional de tecnologia também, mas oferecendo tecnologia através das pessoas. Mas
É super difícil. É super difícil. A Agora, conta alta é um dos motivos pela a dificuldade. gente tem, na realidade, uma cadeia de valor, né, que envolve o requerente da vaga, depois tem o RH, depois tem você, depois tem o candidato, né? Sim, sim. É, o RH tem um papel importante nisso aí, né? E eu queria que você falasse um Muito. pouco como é que tem sido essa interação e qual é a importância que você vê, as recomendações que você pode dar também para os RHs das empresas quando se fala em recrutamento de mão de obra técnica, né? Muito legal, Sérgio, muito legal, porque realmente, assim, eu acho que o RH, eu vejo até as empresas mais digitais, e de novo, elogio-as muito por conta do interesse pelo novo, né? Do tentar fazer diferente, né? Então eu vejo muita gente tentando ser mais veloz, tentando trazer, inclusive, profissionais de outras áreas para recrutamento, para repensar recrutamento. Eu acho que é uma atitude louvável assim de algumas empresas, e tem um caso específico, né, de um possível cliente nosso que o pessoal trouxe uma profissional que vem de supply chain para atender os processos de recrutamento e seleção. E ela colocou como norte ali fechar vagas em 2 dias. Olha que legal, né? Assim, eu não sei se ela vai encontrar com certeza muitos obstáculos que nós já conhecemos, mas eu acho muito bacana alguém chegar com esse mindset aí e Botou também uma ter essa. OKR ali, né? Exato, cara. Então, assim, eu acho que vai ser interessante, porque vai sofrer os males que nós sofremos também, mas é muito legal. E eu tenho visto essa pessoa especificamente, eu tô com eu gostei muito da troca com ela, muito, muito por isso, porque ela pensa diferente. Então, ela tá com aquela cabeça, que é o mindset digital que a gente vem falando, de, pô, cara, como que eu posso fazer diferente aqui? Não é assim, em Aplicado a recrutamento recrutamento, nós né? entramos, sabe, é muito. Ela tem pensado fora da caixa, isso eu acho super importante. Então, assim, eu acredito muito que o RH ele tem um papel central nisso. Por mais, não sei se você sabe ou não, Sérgio, mas muitas vezes nós trazemos vagas através dos executivos de tecnologia, pelo relacionamento que nós temos com eles. Então, você vai lá, entrevista, né, um CIO, putz, ele participa de uma vaga nossa e tal, mas não dá certo, ou mesmo dá certo, ele vai lá e nos contrata depois para ajudá-lo na formatação do time dele. E aí o RH chega depois e muitas vezes até se incomoda por isso, de falar, pô, mas eu queria dar meu voto aqui de se essa consultoria é a consultoria certa para nos atender. E tem vezes que nós entramos pelo RH mesmo. E assim, tem RH ainda muito tradicional, não tem como esconder isso. E que, assim, muitas vezes passa a bucha, vamos chamar assim, né, para a gente e acha que a gente vai resolver. Então, uma coisa é um discurso que eu tenho mudado até o discurso quando entra, porque logicamente nós ficamos muito felizes de ajudar e fica, não, que legal, temos vagas novas, vamos atender esse cliente e tal. Só que você tem que colocar os pés no chão, porque é difícil. E aí a gente precisa falar a verdade para o cliente, dizer para ele que, olha, cara, é o que eu falei, essas 20 vagas você não vai. Ah, tenho 20 vagas aqui, eu preciso que esses caras comecem. Nós estamos hoje no final de julho, preciso que esses caras comecem dia 15 de agosto. Não vai começar, não vão começar, não tem como, é inviável. E isso porque nós conhecemos muito bem as nuances e esse funil de seleção e que é difícil. Porque o RH muitas vezes ele não tem essa alçada de simplesmente falar, olha, não, quero fechar em 2 dias, mas ele depende da análise técnica, sei lá, se for uma posição de um desenvolvedor, do tech lead, da decisão de um CTO, de um head de engenharia, ou o que for. Então, assim, eu acho que o RH ele poderia nos apoiar muito, Sérgio, em ser um facilitador desse dia a dia e trabalhar de forma colaborativa. Uma coisa que eu gosto, e aí você que está mergulhado em transformação digital, você sabe que o momento é esse, de colaboração, né? Times multidisciplinares e tudo mais. Por que não nós aqui participarmos das dailies, das sprints, do que é o roadmap desses caras, justamente para a gente poder já analisar e falar, peraí, aqui vai chegar uma demanda e por isso a gente pode oferecer essa solução ou já se preparar aqui, entrevistar candidatos que possam já ficar no pipe aqui para atender essa determinada necessidade. E muitas vezes a gente não tem essa possibilidade. Nós chegamos para os clientes diversas vezes, pedimos isso e tal, só que fica, dependendo do RH, fica aquela sensação, mas esse cara está substituindo o meu trabalho, esse cara, né, ou essa empresa ela vai fazer com que a gente não seja necessário mais, e não é a ideia. Eu acho que eu não estou lá no dia a dia das empresas para dizer quero estar o máximo que eu puder estar
seria demais, mas eu não estou e, portanto, eu não conheço, eu nunca vou conhecer tão a fundo a cultura e nunca vou conhecer tão a fundo as nuances aí desse processo para facilitar e garantir que as vagas fechem. Então, eu adoraria trabalhar em conjunto com a RH, o RH ser esse facilitador e garantir feedback rápido, sabe, essa retroalimentação do que está acontecendo no processo para que a gente feche. E a gente tem alguns casos de processos que, cara, penaram para caramba no início e por terem RHs mais parceiros, isso aconteceu. Então, isso é muito legal. Eu acho que o RH enxergar a Find, enxergar os parceiros como um parceiro de fato e nesse ambiente mais colaborativo e não como, né, um inimigo ou uma ameaça para eles. Eu acho que é uma vantagem ter a nossa parceria porque eles enxergam mais o lado cultural. Lógico que a gente tem isso, mas menos do que eles. Eles enxergam mais esse lado cultural porque entendem o que funciona dentro de casa e nós trazemos esse conhecimento técnico, esse funil mais rápido, né, essa agilidade e tudo mais. Então, quanto mais nós estivermos nessas entranhas, vamos dizer assim, das empresas e saber mais assim como que flui a necessidade lá da ponta, né? Pode ser desde o presidente, depender do caso, né? Até chegar no recrutador interno e chegar para a gente. Então, assim, muitas vezes o objetivo é não ser esse tirador de pedido. A hora que a gente pega o job description está pronto, cara, tanta coisa foi discutida, por que não né? Por que não participar da definição do que é necessário ali? Então, eu adoraria ter um RH mais presente e que facilitasse mais esse nosso trânsito interno, sabe? Eu acho que tem duas questões aí muito importantes que você está falando, que eu queria até chamar a atenção do pessoal, né? A primeira, eu acho que uma transformação digital consistente, ela tem que ter 4 planos de ação. Um plano de ação estratégico, obviamente, um plano de ação tecnológico, um plano de ação Perfeito. organizacional e um plano de ação cultural, que são os 4 eixos de qualquer transformação de negócio. Perfeito. Dentro do plano de transformação organizacional, existe uma análise de gap entre os skills que você tem na empresa e os skills que são necessários para a transformação digital, né? Skills técnicos, skills gerenciais, né? Considerando as novas tecnologias. E a minha visão é que representantes como vocês poderiam estar participando da elaboração desse plano ou da divulgação desse plano para já poderem enriquecer esse conteúdo e tomar medidas não preventivas, né, mas proativas, no sentido Proativa, de já sim, sim. mapear mercado, etc., porque vai ser uma guerra e quanto mais cedo você entrar na batalha, melhor, né? Mais chance de vencer, E, com certeza. exatamente. A segunda coisa que eu vejo também é que, cada vez mais, em função da transformação digital, o funcionário corporativo ele é um cara que vai ser um orquestrador. Ele vai ser um orquestrador, assim como na arquitetura tecnológica, né? Você vai precisar ser um orquestrador de recursos externos. É isso. Então, esse cara não tem que se preocupar tanto assim com o recrutamento em si, mas muito mais com definir claramente o que ele quer, por que ele quer e para onde ele vai, e com isso ele contar com os parceiros externos que vão fazer isso, que vão trazer isso para ele. Ele vai orquestrar essa rede de parceiros, né? Então, Uhum. eu acho que a transformação digital ela traz essa mensagem que tem que permear também a área de RH. Eu acho que ela não está isenta disso, muito pelo contrário, né? Muito pelo Hoje a contrário, gente eu vê acho que é aquela personagem situação, né? central na Ah, mas tem transformação, que né? entrar no banco de dados, que é a Oracle, para eu aplicar a minha inteligência artificial. E com isso você embarrera uma série de coisas que são muito mais ágeis do que essa super burocracia que funcionou bem até 10 anos atrás, mas hoje não é mais assim. Nenhum Uhum. rockstar desse que você está falando vai querer esperar o banco de dados Oracle Não e muito vai, menos não a vai. inteligência artificial, ele vai para outra. Então, você está perdendo oportunidade com isso, né? Mas sem dúvida, E Sérgio. eu queria também perguntar para você, em último lugar, e em função até disso, né? Claro. Qual é a visão que você tem, né, da transformação digital? Ou seja, como é que você poderia propor um valor mais amplo? Você estava falando, poxa, se eu pudesse participar disso, daquilo, como é que você Claro. vê, né, uma empresa, ou no caso a Find, mas uma hunting, né, um tech hunter, né, ajudando da melhor forma possível o seu cliente, né? Qual seria a tua proposição geral de valor, a sua visão? Assim, primeiro,
acho que a vivência, né, Sérgio, em diversos cenários, acho que a diferença do que a gente tem para o que os recrutadores e o RH interno das empresas têm é o fato da gente ter vivência em diferentes setores, em empresas com maturidades digitais diferentes. Acho que é um track record muito interessante de situações diferentes. Então a gente consegue usar desse histórico, naturalmente, para apoiar essas empresas. Falar, olha, nessa situação aconteceu isso, naquela situação aconteceu aquilo, nós tivemos essa experiência. Porque é natural, como toda a consultoria, você pegar as consultorias estratégicas, mesmo além de recrutamento, você pega consultorias, né, grandes e tudo mais, que vem com esse olhar de fora. Né? Esse olhar de fora ele sempre é bem-vindo. Então isso por si só já é um diferencial, é uma proposição de valor do tipo, deixa eu te contar o que o mercado está fazendo, o que tem dado certo e o que não tem dado certo. Né? Eu acho que isso já é legal por si só, e por sermos especialistas, né, em tecnologia, de fato, eu não vou chegar e contar o que tem acontecido, sei lá, numa estrutura de finanças ou numa estrutura, né, de marketing, um pouco mais próximo de TI, a gente até vivencia isso mais, mas usando esse, né, partindo do pressuposto que a TI é o motor para a transformação digital, o quanto que, né, tem empresas que são mais, outras que são menos. Né? É impressionante como tem, mesmo isso sendo uma premissa talvez básica de que tecnologia e o CTO, o CIO, ele tem uma posição fundamental ali para a transformação, é interessante como ainda assim muitos não dão essa autonomia para esse CIO. E aí você pega aquelas situações, cá entre nós, você já deve ter visto isso, o CIO reportando para o CFO, e aí, cara, nada contra o CFO, pelo contrário, eu acho que é um cara que inclusive precisa ajudar, né? Ele ou ela precisa ajudar nessa transformação. Mas muitas vezes, por ser um cara muito drivado ao lado financeiro, ele tem que enxergar que aquilo é investimento. Né? E muitas vezes a transformação é uma questão de longo prazo mesmo. Você tem que enxergar lá na frente qual é o objetivo final da empresa. Né? Não, né? Mas qual é o objetivo de longo prazo? Então, eu acho que é isso, esse olhar, né, estratégico, consultivo, de quem já viu muita coisa do lado de fora. Então, deixa eu te contar o que está acontecendo lá das portas para fora. Eu acho que isso é muito legal. A especialidade, essa especialização significa que nós somos muitas vezes mais velozes. Então, já temos naturalmente banco de dados com esses caras, né, com conhecimento técnico e tudo mais. Temos banco de dados interno, temos, obviamente, bancos de dados externos aí do relacionamento de todos os executivos da Find, dos consultores. E tem essa análise técnica nossa. Né? Então, assim, muitas vezes, aquela velha história, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Então, a transmissão daquilo que o cliente quer, rapidamente nós conseguimos entender, né, traduzir, às vezes até fazer provocações, e muitas vezes o RH não pode fazer, ou porque o RH não teve essa vivência em tecnologia que nós tivemos, né, ou porque simplesmente ele quer essa terceirização disso, né, e que a gente preza pra caramba. Eu adoraria ter essa possibilidade, como eu falei, de participar da concepção daquela necessidade, né. Então, acho que esse conhecimento técnico, essa experiência de campo, e nós nos atualizamos aí nas principais tendências, naquilo que é a necessidade constante de mercado nesse momento, eu acho que é um diferencial também. E eu acho que é diferencial também, a minha proposição de valor da Find, trazer realmente essa ideia de que, olha, nós vimos empresas se transformando e tendo... Cara, assim, a pandemia mesmo ajudou muito isso, né? De acelerar muitas transformações, e quem estava numa transformação ou já tinha isso como algo fundamental na agenda dos principais executivos, saiu na frente, né? Tem pesquisa, saiu agora recentemente, acho que uma pesquisa da Deloitte dizendo isso, de o quanto que as empresas que já estavam em transformação estão melhor posicionadas mesmo num cenário de crise e até cresceram num cenário de crise, quarentena, pandemia e tudo mais. Então, de novo, essa experiência nossa externa, mas ajudar nessa transformação digital, trazendo esses executivos. Então, não é simplesmente dizendo, olha, sabe o que esses caras estão fazendo? É isso e aquilo, então faça também. Mas, se você mexer naquela peça, então, sabendo não só do que as outras empresas estão fazendo em termos de negócios, mas dizendo até as estruturas organizacionais delas. Pô, olha, estão com menos hierarquia, estruturas mais holacráticas e tudo mais, e com mais autonomia, squads mais bem desenhadas, mais bem definidas, e que estão gerando resultados, né? Então, é natural que, assim, nós temos tentado propor, né, trazer mais agilidade por tudo isso que eu falei,
nós temos hoje, inclusive, ferramental, né, Sérgio, para entender o quanto que as empresas estão propensas a isso da transformação. Então, é algo que eu não comentei ainda, mas nós temos ferramentais aqui que nós chamamos de assessment, né? Aqui, na verdade, internamente, nós chamamos de decision support. Né? Então, são ferramentas diferentes para ajudar na tomada de decisão, e não simplesmente o executive search. Né? Tipo, deixa eu analisar o candidato, fazer aquela entrevista por competências e apresentar os melhores talentos para aquela posição. Na realidade, a ideia é nós continuarmos a fazer isso, mas nós também aplicarmos ferramentas de mercado que hoje as ferramentas extraem, por exemplo, um digital readiness, o quanto que o cara tem de prontidão para esse mundo digital, o quanto que ele tem essa capacidade de adaptação para o mercado, né, para essa nova economia. Porque cá entre nós não se trabalha da mesma forma mais, né? Então, tem gente que tem mais facilidade de trabalhar de casa no home office e tem gente que tem menos facilidade. Então, nós hoje temos ferramentas e usamos de parceiros, inclusive, para poder analisar isso também. Então, de novo, na proposição de valor está a nossa experiência, o nosso track record em participar dessas transformações e ter mais velocidade porque tem relacionamento com esses caras e mais entendimento técnico. E aliado a isso, nós participamos de um ecossistema de empresas de capital humano que oferecem ferramental para entender o quanto que aquele cara está propenso a isso. Óbvio, nenhuma ferramenta de assessment diz, olha, você tem que fazer isso, mas ela traz dados estatísticos a partir de testes, naturalmente, né, psicológicos e tudo mais, e informando que, olha, este cara tem um potencial maior para isso, outro tem menos e tal. E até uma expressão que a gente tem usado bastante, porque é o conceito por trás do assessment que nós temos usado, é o Learning Agility, que nada mais é do que assim, ferramentas que ajudam os executivos a entenderem, né, se os talentos eles têm uma maior capacidade, mais flexibilidade, mais capacidade de adaptação e aprendizado. Então, assim, ao invés de você ficar limitado a olhar o que aconteceu no passado, né, e imaginar e traduzir isso para o futuro, imaginar que o comportamento daquele profissional, daquele executivo vai se repetir, porque muitas vezes, assim, como é que eu vou saber se esse comportamento vai se repetir se eu não sei o que vai acontecer aqui? Até porque o mundo está, né, o mundo VUCA que todo mundo tem falado, né, volátil, o mundo é incerto e tudo mais. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer aqui. Se a gente não sabe, como é que eu posso pegar do passado um histórico e garantir que o comportamento do cara vai se repetir? Então, as ferramentas elas têm ido muito mais nessa propensão e nessa capacidade do profissional de aprender e aplicar esse aprendizado o mais rápido possível. E essa propensão, esse risk-taking, né, que esses caras têm de, cara, eu tomo risco, erro, acerto, e assim, aquela velha história, né, o quanto que errar, falhar é positivo para o desenvolvimento de uma empresa, desenvolvimento de um profissional. E se as empresas não oferecem essa cultura também, porque tem muita empresa que não oferece, ó, cara, sua caixinha está aqui, você só faz isso, você não tem autonomia nenhuma, e aí esse cara ele vai fazer só o job description mesmo, e aí a empresa não vai transformar. Então, esse discurso que a gente tem trazido. Então, a gente tem tentado cercar de todos os lados, Sérgio, no fim das contas, os caras se sentirem à vontade de participe aqui das nossas decisões estratégicas para a gente definir qual é o profissional que a gente tem que trazer, ou desenvolver. Do ponto de vista de futuro da função, né, de hunting, né? Qual é a tua visão aí da transformação digital dos headhunters, né? Muito bom. Cara, é difícil, né? Porque o nosso caso, bom, como o de muitos, né? Não quero dizer uma particularidade nossa, mas o nosso negócio é muito humano e não tem máquina. Eu falo porque eu já mexi com máquina na minha vida e eu acho que uma das máquinas mais difíceis que tem é o ser humano, né? Então, é sempre motivo de orgulho, né? Quando nós fechamos as vagas ou apresentamos os candidatos e as coisas funcionam, porque é super difícil, cara. É uma trajetória super complicada do entendimento de uma posição até você chegar, muitas vezes, na maioria das vezes, tirar um executivo, né, de uma cadeira, às vezes, importante e levar ele para uma outra. É uma responsabilidade importante. Isso mexe com família, mexe com todo o entorno desses caras e eu acho que assim, é motivo de orgulho para a gente. É um pouco da nossa missão, sabe, no mercado. E como que eu digitalizo isso? Uma coisa que é tão humana, né? Uma vez que a gente vai movimentar um profissional daqui para lá, vai mexer com carreira mexe com a saúde do cara, se o cara estiver bem posicionado, a saúde do cara está em dia, né? Ele ou ela, né? A saúde da pessoa está em dia, saúde da pessoa, a família, né? As coisas estão bem, o cara está confortável, né? Então, assim, é muito delicado.
O que eu vejo, portanto, é que dá para automatizar, dá para fazer uma transformação digital dentro de recrutamento, sem sombra de dúvida, né? Tem vários players hoje, HR Techs e tal, que têm investido nesse mercado e tentando até, assim, não substituir, porque eu não vejo ainda nada que substitua o nosso trabalho, mas parte do nosso trabalho, porque parte do nosso trabalho ele é repetitivo. Até tinha um executivo no banco digital que uma vez ele falou, e eu adorei isso. Ele falou, cara, quando a pessoa fala, não, eu estou trabalhando igual uma máquina, né? Essa é a hora que eu sei que esse cara vai ser substituído, né? E ele fez essa provocação muito por conta disso. Então, existe muitas do nosso dia a dia que ele é braçal, sabe, Sérgio? Assim, você vai lá putz, assim, você tem uma nova posição. O normal, pensar no tradicional, é ir nos bancos de dados e falar, olá, fulano, tal, é o Fábio Gabay aqui da Find, gostaria de falar de uma oportunidade. Então, você faz isso sequencialmente para vários candidatos que você acredita ter o perfil para a posição. Isso, por que não, né, automatizar isso? O que nós temos feito dentro de casa? Nós temos já automatizado boa parte desse processo. Então, quando você olha, quando você pensa em processo, e o processo de seleção, como qualquer outro, ele tem as suas microetapas e tal. É como olhar, né, pensando na nova economia, olhar os microserviços, sabe, dentro de containers. É a mesma coisa. Você olha, você tem várias pequenas etapas e todas elas de muita importância para que lá na frente a vaga feche, né? E boa parte dessa etapa ela não é tão humana assim. Se você repete uma frase, ela é coisa que uma máquina pode fazer por você. Então, é justamente encontrar as tecnologias já existentes e tentar aplicá-las a cada uma dessas etapas para que nós tenhamos mais velocidade, menos trabalho braçal, e quem vai sair ganhando naturalmente é o cliente e nós mesmos por baixar preço. Então, assim, a gente vai ser mais ágil, com menos esforço, e vamos baixar, logicamente, preços, porque isso muitas vezes é uma crítica, né, em cima das consultorias de, pô, não, mas é muito caro fazer, né, as posições e tudo mais. E, assim, a sensação de caro, ela vem muito quando é volumetria, sabe? Do tipo, pô, eu vou pagar por cada uma dessas vagas tanto, e, cara, mas eu quero passar 50 vagas para vocês. E aí, logicamente, com volume, você tendo recorrência e volume, você começa a baixar o preço e começa a tentar encaixar isso. Agora, a tecnologia ela vem muito para ajudar essa parte, né, do processo. E principalmente para as vagas de entrada, não vou nem falar vaga de entrada, mas vagas que são mais técnicas, uma vez que você tem testes, e aí tem um monte de gente montando teste técnico no mercado aí para, né, fazer esse filtro desses profissionais e tal. Cara, até essa etapa, eu não preciso necessariamente intervir. Por que não, né? Vou aqui provocar, por que não usar um robô para mandar para os principais, para aqueles candidatos que têm aquelas tags, né, principais para uma vaga, para aqueles profissionais que têm, né, os principais hard skills ali de uma posição, por que não mandar de uma forma igual, né, os varejistas têm robôs aí fazendo, né, diversas funções aí para tentar atingir o público-alvo, trazer, por exemplo, né, bens de consumo que melhor atendam ou entendam o perfil de consumo desses caras. Eu preciso entender o perfil de carreira desses caras, o que esses caras querem, o que eles têm dito nas redes sociais, o que eles têm colocado, eles participam de redes sociais mais técnicas também, porque às vezes um cara no Facebook pode dizer, olha, eu montei aqui um baita sistema baseado em Java ou sei lá o quê. Esse cara precisa saber que ele está fazendo isso, né? E como eu faço isso de forma humana? Não dá para ficar eu aqui ou qualquer humano mapeando isso. Então, eu acho que boa parte desse processo, principalmente nas vagas mais técnicas, eu acho que vai abraçar cada vez mais. Ainda assim, um cara técnico, ele pode afetar bruscamente os negócios de uma empresa. Então, eu acho que, na ponta, precisa entrar um consultor para fazer essa análise comportamental, cultural, e aí você empacotar isso e apresentar para o cliente. O lance é que a maioria das consultorias até hoje vem muito essa etapa de forma humana. Então, colocam vários consultores, 3, 4, 5 consultores abordando os mesmos candidatos e aí acontece do candidato ser abordado 2 vezes, enfim, aí são coisas que nós vemos as consultorias fazerem e acontece, logicamente, dentro de casa. Nós temos tentado garantir que isso não aconteça e tem um ferramental para isso também, mas é isso. Eu acho que a transformação digital, respondendo agora de forma direta a sua pergunta, ela vai vir muito para substituir essas etapas que são muito repetitivas. E aí, na hora do momento de você conhecer a nata desse mercado, e aí você falar, cara, esse cara está falando não, mas ele quer dizer sim. Ou essa menina está falando sim, mas ela quer dizer não.
ela está dizendo que a questão financeira não é o que pega para ela, mas no fundo você olha e aí é o humano que consegue enxergar. Óbvio que com machine learning, óbvio que com todas as ferramentas, em algum momento as ferramentas vão poder dizer, olha, esse cara está mentindo ou não está, esse cara está dizendo a verdade ou não está, essa parte pega ou não pega, a não ser que eu coloque lá aquele sistema lá de mentira, sabe? Detector de mentira, para saber se o cara está mentindo, colocar uns eletrodos no cara e garantir se ele está falando aquele que ele mais acredita mesmo. Porque nós temos essa experiência de enxergar e falar assim, cara, esse cara não vai dar certo. E às vezes, não só por ele, mas pela empresa, você fala assim, bicho, o que você está querendo é isso, o caminho é aquele e não é esse cliente. Muitas vezes, principalmente quem está no mercado, às vezes a gente diz isso, não, mas eu quero oportunidade. Cara, eu estou te falando, você tem que ir para a oportunidade que melhor te encaixe pelo seu perfil, essa aqui. E aí eu não vejo ainda, por mais avanços que nós tenhamos aí em tecnologia, eu não vejo ainda essas tecnologias substituindo esse olhar. Eu percebo direto isso, assim, o finalzinho do processo, principalmente, sabe, Sérgio? Do tipo, cara, parece que esse cara vai ser o cara, vamos conversar com ele, entender. Pô, fulano, você quer mesmo oportunidade? Você sente que o momento é de mudança mesmo? Mesmo nós, com toda a experiência que nós temos, fazemos isso quase que 24/7, muitas vezes não querem, você cai nisso e a hora que o cliente faz a proposta, o cara topa às vezes e no final ele não, olha, fizeram uma contraproposta aqui ou eu estava num outro processo. E não vou... Você fala, cara, como é que eu não pesquei isso? E aí você pensa, será que a máquina consegue substituir isso? Em algum momento, talvez sim, mas eu acho que ainda está É uma distante. E questão olha de que, de tempo. novo, eu acho que é o equilíbrio. Eu acho que é o equilíbrio das duas coisas. De novo, aquilo que é repetitivo, eu acho que dá para transformar e dá para digitalizar, dá para automatizar, sem sombra de dúvida. E a gente está nesse caminho, tentando montar uma plataforma para que seja mais rápido e mais rentável, né? Perfeito. Fábio, estamos chegando aqui no fim da nossa entrevista. Eu queria te agradecer muitíssimo aí a oportunidade, muito legal conversar contigo, poder mostrar também para quem está assistindo a gente, né, para os nossos assinantes aí, que você tem hunting específico, né, de tecnologia e que é um pessoal que tem formação suficiente, né, e para trabalhar junto com o RH, e, se possível, até participando do processo do planejamento de uma transformação digital, que é a partir da onde vocês podem agregar o maior valor, né? E assim como todos os outros setores também, vocês estão se transformando, né? Vai ter muita função digitalizada, automatizada. Todos nós tendemos as plataformas, né, de uma forma ou de outra, né? E quem dominar melhor, orquestrar melhor esses processos, vai criar a sua plataforma melhor, mas de qualquer forma, as corporações vão continuar precisando contratar recursos, isso é uma arte, uma ciência, e eu espero que isso tenha ficado claro aí para quem está assistindo aí com a gente. Também queria agradecer a vocês. Queria aproveitar e falar sobre a Academia de Transformação Digital que eu vou estar lançando no final de agosto. E agora, no dia 6 de agosto, eu vou estar fazendo uma live para explicar claramente o que vai ser essa academia, qual vai ser o conteúdo, qual vai ser a dinâmica, a quantidade de horas. Vai ser um papo muito bacana também. Enfim, agradecer a todos aí por estar participando desse vídeo. Espero que daqui a 1 ano, 6 meses, Fábio, a gente se sente de novo e Com veja aí certeza, um as principais prazer. mudanças aí no mercado que aconteceram, né? Muito obrigado Meu, aí, Fábio. espetacular. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade. Acho que falar da Find aqui é um prazer. Para a gente é como um filho, né? Quando você empreende, cria uma empresa, né, do zero mesmo, né? Acho que é motivo de satisfação e orgulho, né? Então, para mim é um privilégio, né, aqui falar contigo, uma vez você está tão mergulhado num assunto que é muito quente e num tema que para nós é foco nesse momento, né? Sempre foi, eu acho que, mas não com tanto vigor assim como a gente tem aplicado hoje. Então, realmente é um privilégio falar contigo. Eu inclusive aproveito para recomendar aí, eu tenho lido o e-book, né? Não sei se você comentou do seu e-book, mas eu tenho lido o seu e-book aí, muito legal. Acho que ajuda muito as pessoas que de repente, né, querem aprender ou ter uma iniciação nisso, né, em transformação digital. Acho que é muito legal. Tem feito diferença para mim. Eu tenho aplicado muito das teorias e dos exemplos que você cita, né, no e-book. E realmente acho que a gente percebe que a gente está no caminho certo quando tem um convite como o seu para participar de uma entrevista como essa, de uma pessoa que eu respeito muito e me inspira muito por essa provocação. Acho que você é esse cara provocativo, né, em relação a como os negócios estão e serão.
E, portanto, cara, de verdade, quando quiser, quando puder, com certeza faremos outras aí. E eu espero que seja sempre proveitoso como foi essa aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade, Sérgio. Com certeza. Gente, muito obrigado aí mais uma vez então e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau aí para todo mundo.